ao que vai acontecer na Argentina, né, com o novo governo, o governo Milei, Javier Milei, né, que já assumiu e disse que ia fazer muitas mudanças e está fazendo, né? O Eduardo Lienz, repórter da Rádio Agerte, nos traz um contato com o secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira, aqui no Rio Grande do Sul, o Leandro Sesimbra, que abordou as principais medidas anunciadas pelo governo da Argentina, né, e destacou a iniciativa para reduzir o gasto público. Vamos à Rádio Agerte com Eduardo Lienz. O governo Javier Milei anunciou suas primeiras medidas econômicas. Para fazermos uma avaliação das ações do novo governante argentino, vamos ouvir o secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira no Rio Grande do Sul, Leandro Sesimbra. Que avaliação se faz das primeiras ações do presidente argentino, Leandro? Em termos de primeiras avaliações, assim, nós já vimos que ele vem com a intenção de promover um choque econômico, né? Precisa baixar imediatamente o gasto público, né? Ele já tomou as primeiras 10 medidas nesse sentido, são no sentido de promover esses cortes no déficit público, né? Vamos só fazer um apanhado da história argentina. De 123 anos de história do país vizinho, 113 foram de déficit fiscal, né? Ou por meio de emissão de dívida, o financiamento desse déficit fiscal ou é por emissão de dívida ou por emissão de moeda, né? É praticamente um vício, né, dos argentinos. Em termos de medidas, né, as primeiras medidas, e aí o governo anunciou no início da semana passada 10 medidas, né, que são a não renovação dos contratos laborais com menos de um ano, né, lembrando que na Argentina os empregados públicos, muitos são contratados não por meio de concurso público, e sim por escolha da própria administração, né? A suspensão de todas as propagandas do governo por um ano, ou seja, não vai haver propaganda paga pelo governo por um ano também, né, no intuito de reduzir o déficit fiscal, redução do número de ministérios de 18 para 9 e de secretarias de 106 para 54. E isso vai acarretar uma redução de 50% nos cargos públicos dos concursados e 34% dos cargos em comissão. Redução de transferências discricionais às províncias, ou seja, redução daqueles recursos que eram enviados pelo governo federal diretamente às províncias sem nenhuma obrigação legal, né? Esses foram cortados, né? Obras públicas ou serão feitas pela iniciativa privada, né, por meio de algo semelhante às PPPs, ou serão terminadas aquelas que foram já iniciadas. As que foram empenhadas e as que foram licitadas, mas não começadas, não prosseguirão, né? Redução de subsídios no transporte e na energia, e isso vai acarretar então um salto da inflação nos próximos meses, né, bastante significativo. Em especial o transporte no conurbano bonairense, ou seja, ao redor da cidade de Buenos Aires e na própria cidade de Buenos Aires, ele vai aumentar bastante, porque há um subsídio muito grande nesses modais de transporte dessas localidades, né? Um tema que não reduz gasto público, mas que dá um alento aos mais pobres, né? Que são a manutenção dos planos sociais que o Estado controla. Tem um plano social chamado Potenciar Trabajo, que ele é cuidado pelas entidades, por entidades não governamentais, por obras sociais, né, que tomam trabalho das pessoas e pagam meio salário mínimo, né, e isso tem sido utilizado também como um instrumento político, e o presidente Milei referiu que pretende cortar, né. Uma medida muito, muito importante
né, o câmbio oficial foi desvalorizado. Quer dizer, o câmbio foi elevado a 800 pesos, reduzindo, né, a brecha cambial a 25% apenas, né, e isso para os nossos exportadores também dá uma ideia de que as coisas podem melhorar para os exportadores, né? Um aumento temporário das retenções e do imposto país, que são dois impostos que incidem sobre os importadores, né? Num primeiro momento isso pode ser prejudicial, mas não adianta, o governo precisa de recursos, porque o que ele mais persegue hoje é o déficit zero, né? O que é muito difícil. Outra medida que dá para nós salientarmos, e também muito importante aí para quem exporta para o vizinho, é a troca da CIRA, fim da CIRA e exclusão das licenças não da necessidade de licenças não automáticas para importação, né? E um aumento, por fim, né, uma das últimas medidas que se salienta para a primeira semana é um aumento dos planos universal por filho e do cartão alimentar em 50%, ou seja, se reduz gasto público, mas se faz um pequeno aumento nos planos sociais para não deixar, enfim, o povo argentino tão desalentado, vamos dizer assim. Leandro Sesimbra, secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira. Essas medidas precisam passar pelo Congresso ou elas já entram em vigor automaticamente? Não, nenhuma dessas medidas depende do Congresso, tá? As medidas que dependerão do Congresso, que são as alterações nas regras trabalhistas, as alterações nas regras tributárias que ele já sinalizou, elas estão sendo construídas. Havia uma grande expectativa de que no primeiro dia de governo, lá no dia 11 de dezembro, eles apresentassem essas medidas, e isso não se concretizou, né? Nós temos notícias de que ainda há negociações, inclusive com sindicatos laborais, para encontrar um melhor texto de lei para que os legisladores argentinos tenham mais segurança na hora de votar. Vamos lembrar que Javier Milei tem só 38 deputados de 257, então ele vai ter que compor, né? Essa semana ele vai ter ainda uma reunião com os governadores e ele vai passar pela primeira prova de fogo do governo, né, que vai ser uma grande manifestação pública organizada por alguns sindicatos na quarta-feira, e aí precisaremos ver o que vai acontecer, né? Se o governo vai ter mais força, porque afinal de contas ele já tem uma popularidade de mais de 60% e tem que utilizar esse capital o mais rápido possível se ele quiser promover reformas, né? Do ponto de vista dos exportadores brasileiros que têm negócios com a Argentina, já se pode ver um horizonte positivo? Olha, ainda tem muita coisa para arrumar, né? A casa está muito bagunçada, né? Mas com essas primeiras sinalizações, principalmente com a exclusão da CIRA, né, e da CIRASI, que é dos transportadores, nós vemos um horizonte melhor, né? Vamos dizer que a tempestade está começando a amainar, mas a gente ainda acompanha com bastante apreensão, né, todos esses movimentos, em especial o setor coreiro calçadista gaúcho, por exemplo, que é um dos que mais exporta para a Argentina, seja em produto acabado, seja em insumos, né, acompanha todas essas movimentações com muita apreensão, porque estamos falando de um mercado consumidor de 46 milhões de pessoas, né? As empresas gaúchas têm muito dinheiro a receber da Argentina? Sim, porque se passou muito tempo, né, com a CIRA e com a postergação de pagamento até por 180 dias, né, em virtude da escassez de dólares. Nós ainda temos em torno de 55 bilhões de dólares
que o governo deve às empresas por conta das retenções, né, principalmente no campo. Então, o problema é enorme, mas ele precisa ser atacado, e o demonstrativo que o governo tem apresentado, né, que o governo argentino tem apresentado, é de que vai atacar todos esses problemas e tentar resolvê-los o mais breve possível. Esperamos que a força da mudança ela não pare agora. Este foi o secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira no Rio Grande do Sul, Leandro Sesimbra. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pela informação que nos permitiu aí ampliar um pouco mais essa questão da Argentina e expectativa com relação a ela. Mudanças terão, né? Tomara que para melhor.